E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai revisitar um clássico, Clube da Luta, mas por um ângulo, olha, completamente diferente. A gente pode até esquecer um pouquinho aquela conversa sobre consumismo, sobre crise de masculinidade, porque a ideia aqui é outra. É como se a gente colocasse o filme num divã, sabe? Mas não um divã qualquer, um divã filosófico, para dar um diagnóstico preciso da doença espiritual que está bem no coração da história. Todo mundo conhece essa frase, né? Ela virou um hino. Mas e se ela for mais do que só um slogan legal? E se for, na verdade, o primeiro sintoma, a primeira febre de uma doença bem mais profunda? Essa frase que abre a porta para a gente entender que o problema do nosso narrador não é ter coisas demais, mas a falta de uma coisa muito, mas muito mais importante. É exatamente essa a nossa proposta. A gente vai olhar para essa história não como uma crítica social, mas como um estudo de caso, quase médico. A gente vai diagnosticar a doença espiritual, que primeiro consome o narrador por dentro e que depois simplesmente explode na forma do Tyler Durden. Essa análise vai mostrar como o filme, no fundo, é sobre como o nosso espírito fica frágil no mundo de hoje. Ok, então vamos lá. Para a gente poder dizer que alguém está doente, primeiro a gente precisa saber o que é ser saudável, certo? E para isso, vamos usar as ideias de um filósofo romeno, um cara chamado Constantino Noica. Ele meio que desenhou um mapa de como um espírito saudável funciona. E é olhando para esse mapa que a gente vai ver exatamente onde foi que o sistema do nosso narrador quebrou. Então, se liga em como o Noica organiza as coisas. Para ele, um espírito saudável é tipo um banquinho de 3 pernas. Precisa de tudo em equilíbrio. A primeira perna é o geral. Pensa nisso como o nosso grande porquê na vida. A cultura, o propósito, as regras que dão sentido a tudo. A segunda perna é o individual, que é, bem, a gente, o nosso eu. E a terceira são as determinações. São as nossas ações, as coisas que a gente tem, o jeito que a gente se mostra para o mundo. Ser saudável é quando o nosso eu usa as coisas e as ações para se conectar com um porquê maior. Simples, né? E aqui está o nosso paciente zero, o narrador, bem antes do Tyler sequer dar as caras. Ele é o começo de tudo, o solo fértil onde a doença vai brotar. O ciclo espiritual dele não está só meio torto, ele desmoronou completamente. E isso gera uma doença bem específica. E essa doença tem nome: catolita. É a doença do nosso tempo. Sabe o que é? É quando se tem um monte de determinações. O catálogo da IKEA é inteirinho, o apartamento dos sonhos, o emprego bacana, mas um vazio gigantesco de geral. Não tem o porquê, não tem propósito. O narrador está se afogando em coisas, mas ao mesmo tempo morrendo de sede por um sentido para a vida. E os sintomas? O filme mostra todos eles, direitinho. O tal instinto de Ninho Ikea é ele tentando montar uma personalidade com móveis. A insônia dele não é só falta de sono, é um vazio existencial. Ele vive numa cópia de uma cópia, porque sem um propósito, a realidade fica meio falsa. E o mais maluco de tudo, a inveja ontológica. Ele vai naqueles grupos de apoio porque as pessoas com doenças terminais têm um geral muito forte, a morte. Isso dá um peso, um sentido para cada segundo da vida delas. Um sentido que o narrador perdeu totalmente. É nesse vácuo todo, nesse vazio, que o Tyler Durden simplesmente explode. Mas aqui está o pulo do gato. O Tyler não é a cura. Ele é uma segunda doença, uma reação violenta, desesperada à primeira. Se a doença do narrador era não fazer nada, a do Tyler vai ser a do excesso, da destruição. A dança do Tyler também tem nome. Se chama oetita. É a doença do grande impaciente. É aquela vontade que não sabe esperar, sabe? Ela tenta forçar a realidade a ter sentido na marra, com violência, com pressa. Aquela cena da queimadura química na mão é o exemplo perfeito. O Tyler força uma experiência brutal no narrador para ele ter uma iluminação que, normalmente, levaria anos. Ele não tem paciência para o processo de verdade. E olha só que legal esse quadro. Ele mostra bem os dois lados. De um lado, o narrador com a catolita dele, parado, juntando coisas, com um vazio de sentido que sufoca ele no próprio conforto. Do outro, o Tyler com a roretita. Pura ação, destruição, uma vontade tão absurda que cria um sentido artificial e que sufoca a si mesma. São como os dois extremos da mesma tragédia espiritual. Muita gente olha para o Tyler e pensa no super-homem do Nietzsche, o tal do Ubermensch. Mas para essa nossa lente aqui do Noica, ele é um fracasso. E por quê? Porque ele fica preso só na parte da destruição. Ele é um profeta gritando no vazio. As ações dele são apressadas e, no fim das contas, ocas.
Ele só consegue quebrar o que já existe, mas não consegue construir valores novos, que seria o verdadeiro objetivo. E a doença do Tyler não para nele. Ela se espalha como um vírus. O Projeto Mayhem é a uretita virando uma epidemia. É a manifestação em massa daquela vontade impaciente e destrutiva. O Noica chamaria isso de donquichotismo. Lembra do Dom Quixote lutando com moinhos de vento? É a mesma coisa. É lutar contra inimigos abstratos com ações que são puro teatro, vazias. O Projeto Mayhem não tá numa guerra de verdade. Eles atacam símbolos. Eles realmente acham que explodir os prédios das operadoras de cartão vai, num passe de mágica, acabar com a ideia de dívida. É uma fantasia, uma ação que parece gigante, mas que não tem substância nenhuma na realidade. E essa frase aqui, ela entrega o maior pecado do Tyler. Para criar o geral dele, a causa dele, ele simplesmente apaga o individual. Uma cura de verdade deveria deixar o nosso eu mais forte e não apagar ele. Quando Tyler tira os nomes dos seguidores, ele não está libertando ninguém. Ele está transformando todo mundo em robô, trocando a tirania das coisas pela tirania da vontade dele. E isso tudo leva a gente para o final do filme. A resolução é chocante, claro, mas com essa nossa lente filosófica, a gente vê que é um ato de autocura. Um ato necessário e muito profundo. É uma rejeição das duas doenças ao mesmo tempo. O ponto central é esse. O tiro na boca não é uma tentativa de suicídio. É a primeira determinação, a primeira ação de verdade, autêntica, do narrador. Ele não está se matando. Ele está matando a doença, expulsando aquele parasita, a roretita, que é o Tyler. É um ato radical para finalmente pegar o volante da própria vida de volta, do seu corpo, da sua vontade. Então, essa tabela resume a jornada toda. A gente começa com o narrador, doente de catolita, se desmanchando passivamente no conforto. Aí vem a explosão do Tyler, a oretita, que busca uma autodestruição cheia de glória. E por fim, o narrador no finalzinho, num estado de convalescência, de recuperação. É quando ele pega o seu eu de volta e começa o processo de se juntar à realidade de novo, mesmo que seja uma realidade toda destruída. Isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Aquela cena final, de mãos dadas com a Marla, vendo os prédios caindo. É um final feliz? Ou é só o comecinho de uma recuperação que vai ser longa, dolorosa e cheia de incertezas? Talvez a cura para essas doenças do espírito não seja uma explosão, mas sem o processo difícil de aceitar a realidade como ela é, com todas as cicatrizes.